Olá, pessoal, boa noite. Vamos aguardar aqui. Hoje nós vamos ter a alegria de receber a Ana Cecília, que faz parte da diretoria da ABENA, trabalha com práticas integrativas há mais de 20 anos, está sempre falando aí de saúde, querendo trazer o maior número de pessoas possível para entender como é possível a gente ter saúde, né? Não falar de doença, mas falar de saúde. E vamos aguardar, ela está entrando aqui, já a convidei. Vamos aguardar um pouquinho, ela já vai estar já já conosco. Agora falta bem pouquinho. Olá, boa noite, doutora Amanda, tudo bem? Ana, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom, Paulo? Tudo, e você, como é que tá? Tudo em paz, tudo Então tranquilo tá aqui, bom. Que bom. nesse momento legal nosso aqui. Eu estava comentando com o pessoal aqui, aguardando você entrar na nossa live, né? É a alegria que eu tenho de estar contigo hoje aqui, porque a nossa união de propósito, ela foi praticamente desde o dia que nós nos conhecemos, né? Quando fomos falar sobre a Soul, fomos entender as oportunidades que nós temos para trazer, né, essa questão da saúde para o maior número de pessoas possível, né? E aí eu já comecei falando um pouquinho de você, né? Falando que você está mais de 20 anos aí militando nessa área de práticas integrativas, né? Hoje você também é coordenadora do curso de pós-graduação em acupuntura, né? Para a parte de enfermagem pelo CETN, né, Ana? É. Mas na verdade, ninguém melhor para se apresentar do que você, né? Fala um pouquinho de você para a gente, Ana. Então, eu realmente eu tenho 34 anos de formada, mas no meu roteiro de vida, mais ou menos antes da metade desse período, eu conheci as práticas integrativas e conheci na dor, né? Conheci como paciente e me surpreendi com o tratamento que eu tive. Na época era uma TPM, assim, das maiores possíveis, em 12 sessões, a minha acupunturista, que era uma enfermeira, conseguiu me estabilizar, me equilibrar, me deixar bem. Eu falei, poxa, que coisa interessante isso, eu vou estudar sobre isso. E aí eu comecei realmente a estudar sobre isso e me deparei com a acupuntura, e a acupuntura, para mim, foi assim, era transformadora. Realmente, uma formação em acupuntura, quando ela faz a gente sair da questão técnica e somente pensar naquele script de escola, mas pensar na mudança e na transformação que ele pode trazer para nós como um todo, físico, mental, energético. Quando eu compreendi isso, eu falei, eu tenho que voltar minha vida agora tudo para isso. E foi assim. Eu trabalhava no emprego formal na prefeitura, trabalhava, que eu estou falando, porque sou uma recém-aposentada, então eu trabalhava na prefeitura, tinha cargo lá de confiança, de gestão, e eu falei, como que eu vou chegar onde eu quero, né? E foi na época não, foi quase no tempo em que foi lançada a política nacional, né? Então, com o lançamento da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, que aconteceu em 2006, isso abriu um caminho para nós que estávamos no SUS, né, ansiosos em utilizar esse recurso também, que
nós sabemos que as práticas até então muito elitizadas, né, muito nos seus consultórios particulares, e a população do SUS desassistida com essas práticas, né, que podem colaborar tanto com a nossa vida. E isso fez com que conseguíssemos, aqui em Goiânia, ter a lei própria em 2009, depois em Goiás também, trabalhei junto nessa formação de criar a lei, porque a gente cria a lei, os governos passam, mas a lei permanece, então, né, o legado fica. E conseguimos fazer isso também no município de Goiânia, onde eu trabalhava, e eu tive uma grande oportunidade de gestão, de vir trabalhar exclusivamente na implantação dessa política em Goiânia. E nos 2 primeiros anos, capacitamos 240 colegas profissionais de saúde de nível superior nas diversas categorias em auriculoterapia. E logo em seguida, a coisa assim, parece que vai acontecer num processo na vida da gente, né? Então, quando isso aconteceu, eu percebi que precisávamos investir em formação. E foi quando eu conheci o CFN, que é uma escola de pós-graduação de acupuntura, não só para enfermeiro, mas para todos os profissionais de saúde de nível superior. E me apaixonei pela grade, pelo estilo de trabalho dele, pelo comprometimento dele com os profissionais e trouxe, né, para Goiânia uma unidade. E estou aqui há 12 anos formando 2 turmas por ano. Então aqui tem um monte de acupunturista, graças a Deus, né? Inclusive atuando no SUS, né? Porque com a implantação da política chegamos até lá no SUS também e nos seus consultórios particulares. Tá? E hoje buscando novas oportunidades para trabalharmos. Eu acho que é legal, Ana, a gente explorar um pouquinho isso, porque dentro dessa evolução das práticas integrativas, se nós formos falar em termos de colaboração do Ministério da Saúde, nós vemos essa evolução de forma mais clara nos últimos anos, né? Principalmente quando se mudou a questão de práticas alternativas para práticas integrativas. Só essa mudança de nomenclatura foi muito importante, né? Eu até quero falar um pouco sobre isso, tá? Desculpa, te cortei, mas isso é muito importante, porque hoje os livros literários, os artigos estão realmente mudando essa fala de medicina alternativa para saúde integrativa. Em muitos países, nós chamamos somente saúde integrativa. Porque quando você fala medicina alternativa, que foi um nome utilizado por muito tempo, inclusive vindo da Organização Mundial de Saúde, você pensa no custo e pensa no alternativo é aquilo, eu faço isso ou aquilo. O integrativo e complementar, não, o nome já por si só explica. Você não precisa parar de fazer nenhum dos seus tratamentos, você só vai integrar mais práticas, né, e práticas que tenham objetivos menos superficiais, né, mais profundos no ser humano. E o Brasil foi muito feliz, eu acho, na escolha dessa denominação práticas integrativas e complementares, tá? Porque isso mostra, dá-se no retrato, no diagnóstico maior, o quanto que pode ser, você pode utilizar em qualquer instância. Porque no processo de saúde e doença, você vem desde a promoção da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico precoce, ao tratamento e à reabilitação. Então, a gente não foge desse processo de saúde e doença que a gente aprendeu na academia. A gente consegue trabalhar as práticas integrativas em todas essas etapas do processo de saúde e doença. Muito legal, porque o fato de ser integrado e complementar, quer dizer, um não exclui o outro, né? Atuam juntos. Mas eu gosto muito de destacar um ponto, Ana, que é a questão do integrativo poder tratar, como trata o ser humano como um todo, muitas vezes evita a doença, né? E não só trata a doença. Não, quando a gente fala de saúde integrativa, eu acho que o grande diferencial é falar de saúde. Como ser mais saudável, né? Exatamente, porque o que a gente vê é esse processo de saúde e doença começar no tratamento ou no diagnóstico. Antes do diagnóstico,
diagnóstico e antes do tratamento, nós temos a promoção da saúde e a prevenção da doença. Isso. E o que eu acho fantástico dentro das práticas integrativas, eu falo muito isso para os meus alunos também, quando a gente, às vezes, nesse mundo mercantilista, se preocupa com a questão de concorrência. Ah, mas como é que é a concorrência dentro desse quadro? Nós não temos concorrente, porque o nosso público, ele é imenso. O nosso público vai desde o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, a mulher, o homem, o idoso, o sadio, o doente, quem está em cuidados paliativos. Então, assim, quem está querendo engravidar, nós temos um leque tão grande de pessoas a serem atendidas pelas práticas integrativas que não existe concorrente porque tem público demais. Não, né? falta O que a profissional. gente... Se a gente for, né, se for parar para pensar, vai faltar profissional. Porque hoje, desculpa, Ana, acabei te interrompendo. Hoje, nós temos uma divulgação ainda muito pequena. O conhecimento das práticas integrativas, ele ainda é muito pequeno, né? Então, quando isso for se expandindo de uma forma mais exponencial, provavelmente vai faltar profissional. E, na verdade, quando a gente fala de integrativo também, né, é legal a gente sair um pouco desse lado da competição, né, e passar para o colaborativo também, né, porque todos de mãos dadas vão para um lugar muito melhor, né? Aquela frase que ficou batida: juntos somos mais fortes, ela é a mais pura verdade. Principalmente quando você acredita no conceito, quando você acredita nessa mudança, né? E mais pessoas alinhadas com esse propósito, mais forte ficou o objetivo, né? Isso, e o colega está falando aqui, o termo saúde integrativa. Esse é o termo que a gente quer chegar, que é um termo internacional, entendeu? Você entender a saúde como algo muito amplo. E quando eu falo em amplo, falei da onde ele estava, com quem ele estava, e dentro desse amplo está também o trabalhador, né? Que muitas vezes, há tempos atrás, nossa idade permite falar isso, né, Paulo? Que há um tempo atrás as pessoas falavam: não, você é uma pessoa, quando você chega no seu trabalho, você esquece seus problemas de casa e entra lá porque você lá é outra pessoa. E essa política não existe mais, essa visão não existe mais. O ser humano, ele leva e traz para onde ele for os seus princípios, as suas dores, suas angústias, suas alegrias, suas satisfações. Então, interessa muito aos gestores ter um trabalhador concentrado, um trabalhador feliz, um trabalhador que quer produzir, que se sente bem na empresa. Então, é uma grande vantagem ele investir nessa saúde que tem esse pensamento do todo, né? Com certeza. Inclusive, isso é uma coisa que vai trazer, no fundo, até produtividade para a empresa. Né? O RH hoje ele já entende, o RH das empresas hoje ele já entende que ao trazer saúde para o seu colaborador, ele vai trazer mais produtividade para a empresa. E não existe você tirar a roupa de pessoa, vestir a roupa de trabalhador e trabalhar, e você tirou a sua personalidade. Não funciona assim, né? Nós somos um só. Então, nós carregamos todas as situações, tanto do trabalho para casa, quanto de casa para o trabalho, né? E não só a pessoa com a saúde física boa, saúde física é um aspecto, mas a saúde emocional, a saúde energética, né? Tudo isso está contando, está valendo. Sim, o emocional, o mental e emocional, ele é recente, né? Esse cuidado, essa preocupação com o emocional do trabalhador, ele é muito recente, né? Antigamente não se falava disso, né? Antigamente, enquanto estiver funcionando, está ok. Né? Agora que está tendo essa preocupação, né? Mas um negócio legal, né, que eu queria abordar com você é a questão do... Existe uma divisão de pensamento, você pode até me ajudar melhor a construir isso. Existe uma divisão de pensamento de que quem trabalha com saúde não pode empreender, não pode ganhar dinheiro trabalhando com saúde, né? O que você acha disso? Eu vou até te falar de onde vem isso. Isso vem muito da academia.
Porque, principalmente nos cursos da área da saúde, não todos, mas aqueles cursos que têm uma visão muito de cuidador, que é, por exemplo, a minha profissão, enfermagem. Enfermagem é um anjo de branco. O que esse anjo quer Aham, ganhar dinheiro? Entendeu? sim. Ou ajuda Diferente ou um ganha dinheiro, pouco né? é diferente da medicina, da odontologia, né, da farmácia. Então, são outras categorias que já teve mais esse entrosamento, pensando no financeiro, pensando, né, no empreendimento que ele ia ter. Mas algumas dessas categorias, como a enfermagem é uma delas, não. Entendeu? Era para cuidar. Então a gente veio com essa força, com essa marca, né, de somente cuidar e que empreender não era para nós. Eu, além de tudo, ainda vim de uma família que não tem empreendedor. Meus parentes próximos não são pai e mãe. Pai funcionário público, mãe e dona de casa. Então, qual que você vai repetir aquilo de casa que a gente costuma, né, aprender e tudo? Ah, não, não se arrisque, né? Não se arrisque, vamos para algo mais certo. Então, agora o desbravamento, né, que alguns colegas tiveram do início fez com que hoje a gente já conseguisse olhar para o dinheiro diferente. É até a Uhum. questão do dinheiro. Porque nós fomos, eu não sei você, mas eu fui criada assim, pegava em dinheiro, lava a mão porque o dinheiro é sujo, entendeu? Então a É gente verdade. tinha essa sensação de que dinheiro era uma coisa, meu trabalho era outro, enfermagem outra ainda. Então Uhum. empreender já é difícil, empreender nessas áreas que tem essa mácula, né, que de ter vivido tudo isso com relação à questão do dinheiro, mais difícil ainda. E hoje eu já falo para você que depois de muitos anos eu nem vou falar para você eu sou boa nisso que eu não sou, mas hoje eu já me vejo em paz, em cobrar os meus atendimentos, em saber fazer cobrar e saber também, né, a valorizar, tanto dar o preço quanto o valor ao meu trabalho. Legal. E você me lembrou aquele dia que nós fizemos aquele evento, né? Juntos e a pergunta, e quando eu falei, mas qual é o meu valor, né? De falar qual é o meu valor, você fez uma brincadeira e falou, mas você vai mandar o psicólogo junto quando você fizer essa pergunta, né? Então, tem muito a ver com isso, porque muitas vezes, eu queria fazer até uma analogia aqui, porque às vezes parece que uma palavra, ela é só uma palavra, mas na verdade o conceito dela muda muito a forma de pensar, né? Quando a gente fala vou comer, o que é comer? Comer é comer. Então você não tem uma forma de selecionar o que você vai comer, a não ser que você esteja prestando atenção. Agora, quando você fala vou me alimentar ou vou me nutrir, né? É Diferente. totalmente diferente. Você não vai se nutrir com porcaria. É, Já é diferente, a forma de pensar é diferente. E da mesma forma, quando a gente fala de valor, né? Então vamos fazer uma conta básica aqui. Então eu tenho meus custos, eu tenho meu tributo e eu tenho lucro. Quando você usa a palavra lucro, lucro você está falando de dinheiro, né? Agora, quando você coloca, é o meu valor, quanto é o meu valor? Aí o meu valor, você está trazendo tudo que é seu. Você está trazendo o seu estudo, você está trazendo o que você oferece, você está trazendo os seus diferenciais. Então, parece que não, mas trocar o lucro pelo meu valor muda muita coisa. Muda muita coisa, porque fica muito mais confortável para você dizer, não, este valor aqui é meu custo, mas este outro valor é o meu valor, é o quanto vale o que eu entrego, né? E até outra coisa, Ana, por exemplo, trazendo um pouquinho para a acupuntura, né? Você está formada há quantos anos, você falou? 34. 34. Imagina o quanto de experiência você não entrega nas suas sessões, nas suas... o quanto você não consegue abreviar de caminhos para o seu paciente. Concorda? Então, na verdade, concorda que o seu valor aí ele é muito grande? E aí a gente está falando, está te usando como exemplo, mas na verdade a gente está trazendo isso para quem está nos assistindo. Isso. E a questão, Paulo, é que a gente
não tem essa consciência, essa percepção. Né? Às vezes é difícil a gente pensar assim, vou levar em consideração aqui, por exemplo, eu fui para a China, eu fiz cursos fora. Mas isso aí foi uma sorte minha, não foi sorte. Né? Não, Foi um não. investimento, e esse investimento, como todo investimento, ele é considerado na hora que você vai estabelecer o seu valor, né? Claro, com certeza, porque isso tem tudo a ver com o que você vai entregar. A sua capacidade tem tudo a ver com o que você vai entregar. E isso também é um incentivo para que as pessoas nunca parem de estudar, né? Porque quando a gente fala de práticas integrativas, né, Ana, é muito difícil um profissional trabalhar só com uma prática, conhecer só uma prática. Geralmente, eles associam muitas práticas, né? Dentro de um atendimento, por exemplo. Por que isso acontece? Porque a gente começa sempre fazendo uma prática que é a nossa prática base, né? É o fundamento. E Uhum. aí, que nem eu tenho um colega, o Wander, que fala, aí é o cinto do Batman, né? Você começa a colocar ferramentas ali, né? E Sim. aí você começa a ver que tem pacientes, tem pessoas, né, que são muito sensíveis a um tratamento energético onde você utiliza, por exemplo, as agulhas. Tem outras pessoas que têm dificuldade nessa questão das agulhas. Ou então, pessoas que gostam mais dessas práticas de posição de mãos. Tá? Então, tem também produtos, ferramentas dessas que trabalham muito mais fortemente o emocional do que outras dessas ferramentas. Então, por exemplo, um floral de bar ou um floral, qualquer um tipo de floral, ele vai um caminho muito direto às emoções. Então, você pode juntar, né, e fazer uma sinergia de práticas para você chegar no seu objetivo com o paciente. O que é importante é que você tenha um plano terapêutico para isso. Não fique utilizando assim, não, isso aqui não foi bom, não, então eu vou usar aquilo, então eu vou usar aquilo. Não, a gente precisa refletir, traçar um plano terapêutico para poder avaliar os resultados, né, para poder chegar no nosso resultado final. É muito mais do que você somar práticas, mas sim você fazer uma mistura consciente, inteligente e capaz de chegar no nosso objetivo. O que você está dizendo é usar as práticas com planejamento. Então, eu quero chegar com o meu paciente neste ponto. Então, o que eu vou usar para poder chegar nesse ponto com ele? É isso, né? Exatamente. É a questão É do planejar isso. e não usar aleatoriamente, né? Não é o paciente, ele não é aquela pessoa que vai ser vista na hora, aí deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui agora. Isso, protocolos. E aquela coisa prontinha são os protocolos. Nas Uhum. práticas integrativas não cabem protocolos, porque cada paciente é diferente do outro. Uma dor de cabeça, você hoje na medicina convencional, você tem dor de cabeça, você pode tomar 20 pessoas, 1000 pessoas têm dor de cabeça, vão tomar o mesmo medicamento. Nessa visão holística diferenciada das práticas, você vai ter uma opção para cada uma dessas 20.000 pessoas. Porque Uhum. cada um vai trazer a sua individualidade, você tem que saber refletir sobre isso. Porque Porque a prática dor de cabeça fala de de um, causa, né, Ana? A dor de cabeça é um efeito, né? A prática fala da causa da exatamente dor de cabeça, isso. né? A gente vai lá na origem, na causa. Então, a dor de cabeça de um é TPM, a outra é porque bebeu, a outra é porque não dormiu, a outra é porque está com raiva. Então, está com raiva, o que a gente tem também? Isso é emoção, uma emoção muito forte. E que a gente muitas vezes não fala que tem, porque é feio ter raiva. Aí eu Uhum. falo só, eu estou ansiosa, eu estou com muita ansiedade. Hoje em dia, quando o paciente me fala que está ansioso, eu falo, tudo bem. O que você sente quando você está ansioso? Eu sinto a raiva. Então eu já sei que o sentimento dele é a raiva. É a Mas é raiva. feio falar que tem raiva. É feio, então vou falar que eu sou ansioso. Você vê até as crianças hoje falar em ansioso, denominar ansiedade para todos os tipos de sentimento. Sim. Ô, Ana, você tocou num ponto, eu não queria perder esse ponto, porque eu acho muito importante. Eu queria que você usasse aí a sua experiência para falar um pouquinho
da importância de fazer cursos de qualidade, tá? Porque a gente sabe que existem cursos, por exemplo, de reiki só pela internet, existe uma série de coisas e isso muitas vezes não traz o resultado esperado para quem está estudando, né? E eu queria que você É a abordasse um grande pouquinho isso. armadilha. Essa armadilha é perigosa, porque formação, o nome fala, formação, né? Qualificação do indivíduo. Cursos, tem os montes, né? Formação com uma preocupação de ter um plano de trabalho, de ter uma proposta, de ter começo, meio e fim, faz muita diferença. Eu sei que muitos, de um tempo para cá, né, tem, principalmente, né, nós que vamos viver nessa era, a gente vai sempre falar nisso, antes e depois da pandemia, né, é o nosso marco. Mas a gente sabe como o online estourou depois da pandemia, né? Já Sim, tinha, claro, mas como isso cresceu. E em algumas condições e situações, isso cresceu de uma forma desordenada. Eu sou uma pessoa que gosto muito da formação online e consigo aprender muito. Tenho colegas que são até mais jovens do que eu, mas têm resistência ao online. Tem uma tendência maior para o presencial. Então, a gente tem que saber de que forma que eu assimilo melhor, qual é a origem daqueles cursos que nós estamos fazendo, né? isso. Da onde essas pessoas partiram, qual é o marco zero delas, qual que é a proposta de trabalho que elas têm. Então, é muito importante, nesse momento de formação, pensar isso. E eu quero te falar uma coisa que é muito importante, Paulo, que eu percebi, muitas pessoas perceberam, que com a implantação da política, no começo ela eram 5 práticas, em 2006. Em 2017 ela ganhou mais 14 práticas. Em 2018 ela ganhou mais 10 práticas, somando as 29 práticas reconhecidas pelo Sim. SUS. Não quer dizer que nós só temos essas. Temos várias outras que com certeza mais adiante virão ser reconhecidas. Mas hoje nós temos essas 29 práticas reconhecidas. E com relação a essas práticas que eu ia falar para você, é que muitas formações surgiram com o princípio da política nacional. Tipo assim, ninguém falava muito em Chantala, mas agora Chantala está lá na política, vamos ministrar curso de Chantala. Uhum. Ninguém falava muito em aromaterapia. A aromaterapia estourou da pandemia para cá. Tá? Então, essas práticas. Mas também teve uma coisa que é muito séria e muito importante. Eu conheci várias formações que são práticas integrativas e complementares, como lato sensu, como pós-graduação de 360 horas, por exemplo. E aí englobava todas as 29 práticas. Isso tem uma formação que é mais uma informação. Não dá para você ter uma formação completa e sair atuando em 29 práticas numa curso de pós-graduação nem de 2.000 horas. É Só mais com conhecimento cultura, do que prática, né? É mais conhecimento do que. Eu acho que informação, aí, Ana, mas eu acho que aí você, informação. eu acho que aí você colocou um ponto importante. Uma das formas de avaliar o curso é o quanto ele tem de prática dentro do curso, né? O quanto ele oferece de prática. Eu tenho lá 300 horas, ok. Quanto dessas 300 horas vão ser gastas na prática, na aplicação do que está sendo dado no curso, né? Porque Porque só a curso teoria teórico falar em prática não faz sentido, né? não é difícil você aplicar a teoria. Agora, você juntar a teoria e prática, colocar o ser, atendendo pessoas, multiplicando atendimentos com uma prática que às vezes ele viu no módulo de aula. Só Isso. a acupuntura são 1.200 horas, a homeopatia mais 1.200 horas. Acabou o curso. Então, Não, e o esses de cursos, essas 360 formações, para 29 é nada. elas precisam vir em blocos, entendeu? Uhum. Blocos de onde você possa aglomerar um grupo de prática que tenham maiores afinidades para poder ser executadas juntas, porque você aproveita o momento da prática para várias teorias que estão sendo ali colocadas, né? Então, isso é um perigo.
Então, a gente tem que ter Uhum. muito cuidado com Muito relação critério, a isso. né? Muito critério Critério. para estar avaliando isso, né? E até nisso a gente está junto, então eu me sinto à vontade para falar, né? A própria Soul, né, a nossa plataforma, a Soul Saúde e Bem-Estar, o que nós nos preocupamos muito com a entrada dos especialistas é justamente a qualidade da formação desses especialistas, né? E eu digo isso porque você me ajuda muito nesse sentido para fazer essa análise, né? É Porque necessário. para o profissional ter qualidade, para ele trazer qualidade, ele tem que ter feito um estudo de qualidade, tem que ter aplicado e sido acompanhado nesse início de aplicação, né? Ele precisa ter um conhecimento, precisa estar atualizando, e você não consegue fazer isso concomitante com a vida toda, né? A gente precisa, né, estar preparado e escolher, às vezes, qual que é o meu melhor caminho, qual é o meu rol, o que, que eu vou elencar para mim nesse momento. Tá? A gente vai somando com o tempo outras informações, outros cursos, outras formações, mas a gente tem que ter o critério. E aí até um outro ponto, né, Ana? Tratar a prática, a aplicação da prática integrativa como uma profissão, né? E não como um curso, eu tô também, eu sou enfermeiro, mas também. Não, não é mas também. Eu sou enfermeiro acupunturista, né? Existe uma resistência ainda nesse sentido como o integrativo ser a mais. Não, não é a mais. Ele faz parte de você, ele faz parte do seu estudo, né? E do que Ele você é uma oferece. escolha. É uma Isso. escolha dentro do leque de profissões que você tem. E aí a gente tem que pensar nos nossos conselhos de classe, né? Como que o nosso conselho, como que os conselhos enxergam essas formações, né? Como que eles estão agregando isso para os nossos, para a nossa categoria, para todas as categorias, né? Então, pensar, né, que a gente precisa do apoio do nosso conselho para poder também determinar quantas horas de curso, né, qual a formação que está valendo, registrar nossas formações no conselho. E muita gente, se você for fazer um levantamento dos conselhos, você vai achar, poxa, mas não tem especialista nessa área? Tem, mas muita gente não vai lá cadastrar não, vai registrar, às vezes, a sua formação, até porque acha que não é importante, né? E tanto faz, não, já passei, eu sou enfermeira e acabou. Não, a gente tem que registrar as nossas formações, porque isso nos dá segurança e respaldo também. E o legal, Ana, até a Ana Monteiro, né, que é a idealizadora aqui do NUSP, Do né, núcleo. e ela falou justamente o que mais me moveu a criar o NUSP foi a questão das práticas de forma científica, através do estudo e através dos resultados científicos das práticas, né, e levar esse lastro, né, a todas essas pessoas, e o maior número de pessoas possível, né. Porque Uma outra... a raiz das práticas integrativas é a ancestralidade. E na ancestralidade, a intuição era que era mais forte, né? Então, assim, hoje a gente trazer essa visão da ancestralidade, da intuição, colocar a intuição dentro do nosso estudo, reforçar isso, em que momento que a gente age dessa forma, qual que é o conhecimento científico que vai somar e abastecer essa informação intuitiva também, né, do terapeuta. Então, assim, muitas coisas envolvem e, às vezes, a gente não pensa nisso. Só Uhum. vai fazendo, vai fazendo. Uhum. Na verdade, é esse modelo que você disse há um pouquinho atrás, do começo, meio e fim, de ter esse começo, meio e fim, tanto para si próprio, para o que ele quer para a vida dele, em termos de, eu sou um profissional da saúde, faço isso, isso e isso, né, esse começo, meio e fim, quanto começo, meio e fim do atendimento também, né, o que eu vou fazer para o meu paciente para que ele atinja o objetivo, tirar a dor crônica, tirar a ansiedade e N outras situações que a gente sabe o quanto é benéfico, né? Mas eu acho, Ana, vê se você concorda comigo com a questão do nosso maior desafio. Além dessa questão da qualidade dos profissionais, eu acho que nós temos um grande desafio que é levar a medicina integrativa para o grande público, né? Porque uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal,
esse rapaz ele trabalha com florais, né? E ele falou, às vezes eu me sinto numa fazenda murada, onde todo mundo que está dentro da fazenda conhece os produtos, conhece o integrativo. Mas do lado de lá do muro, ninguém sabe nem que a gente existe. É a bolha. A gente vive muito na nossa bolha, porque é muito confortável você viver no meio de colegas que pensa igual a você, que compartilha com você essas coisas. É maravilhoso, é a nossa bolha, né, ali de segurança. E as paredes têm que ser enfrentadas mesmo, né? A gente precisa enxergar mais adiante, né? Precisa apresentar, popularizar também essas técnicas. E até porque esse lado científico, ele ajuda nisso. Porque, há 20 anos atrás, muitos dos terapeutas, e eu até me lembro desse começo, era muito bruxa. Entendeu? Era muito aquela coisa louca, né? Nossa, lá vem aquelas meninas com aquelas vassouras dela estacionar ali e tal. Então, e não era isso, não é isso, né? Então, esse lado científico, ele valoriza muito a gente, porque ele mostra para a população, mostra para a comunidade científica, né? Como que essas ações, essa saúde integrativa pode atingir o próximo, comprovar que os resultados sobre isso. Então, é assim que a gente consegue popularizar, principalmente no público que foi acostumado a não enxergar, né, não conseguir enxergar as questões integrativas, né, complementares, populares. Então, é um trabalho bem grande em divulgar e popularizar. Mas Sim, a política nacional ajudou muito isso, quando trouxe para o SUS, porque a gente sabe que quando o Ministério da Saúde acompanha, quando a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, então quando universidades, né, de Coimbra, de Harvard, de Massachusetts, sei lá, de tantos lugares, investem, né, em estudos como esse, a gente sabe que é algo muito sério. E milhões, bilhões de recursos estão sendo destinados para as pesquisas também. Só que não é uma pesquisa igual uma pesquisa de medicamento, igual as pessoas esperam. Algo tão fechado, tão no modelo de uma prática, do modelo de uma pesquisa científica. Muitas vezes é preciso ter um olhar diferente também para a forma de pesquisar. A forma de pesquisar é diferente. Sim, mas devagarinho, né? Até a Amanda colocou que ainda tem muitos obstáculos, né, para os estudos científicos voltados para as práticas integrativas. Mas o que eu percebo é que a ciência, passo a passo, ela vem alcançando aquele intuitivo que você falou. Nós estamos andando, a ciência está correndo, vamos chamar assim, para chegar junto do intuitivo, junto da prática que era empírica antigamente. Então, que na verdade não tinha muito de empírico, tinha dos ancestrais, das questões milenares, desde a medicina tradicional chinesa, né? Da onde derivam muitas das situações. Indiana, né? Também, né? Da indiana também, né? Uma origem também muito comum para lá e para cá, questionável. Uhum. Sim, sim. Agora, o que a gente pode esperar, Ana, é uma popularização. Por quê? Inclusive, muito se fala na saúde mental e emocional, né? Tanto das pessoas, trabalhadores, o que quer que seja. E a medicina integrativa, ela está muito ligada a esse tema. Ela é uma ferramenta importantíssima para regular a pessoa emocionalmente, né? Então, eu acredito mesmo que isso vá trazer uma força muito grande para as práticas integrativas num futuro aí muito próximo, inclusive já no momento que estamos vivendo. E os desafios, como o colega está falando, os desafios eternos dentro do SUS e fora do SUS também, porque esses desafios ir contra máquinas também que ganham muito dinheiro com a nossa doença. Opa! Não sou contra, não me posiciono aqui contra medicamentos, contra equipamentos, contra exames, não, graças a Deus isso existe.
Só que isso não pode ser só isso. Isso não pode ser o tempo todo, né? Então, nós somos desafiados porque tem muita gente que não quer que as pessoas sejam saudáveis, não quer que as pessoas comam bem, não quer que as pessoas se cuidem de uma forma mais natural, porque isso não vai movimentar a mesma quantidade de dinheiro quanto pessoas adoecidas e precisando desses recursos. Então, é um desafio enorme você ter que. Não é destruir isso, mas é você conseguir enxergar por outro ângulo, que existem muitas possibilidades. E que a Sim, possibilidade não é aquela mais prática e mais rápida, de você ali pegar um remedinho e pôr na boca. Muitas vezes você vai ter que deixar de beber, você vai ter que deixar de fumar, você vai ter que tomar menos bebidas que são deletérias para o nosso corpo. Às vezes eu preciso comer comidas que demoram mais a cozinhar, não leva um minuto, leva uma hora, né? Então, tudo isso é muito colocado como essa praticidade, essa modernidade, a gente paga um preço muito alto por ela. E esse preço é na nossa saúde física e mental. claro. Na verdade, você acabou de resumir que as práticas integrativas, na verdade, ela tem que trazer o ser humano integrado também. Ou seja, ele tem que fazer o básico, dormir bem, se alimentar bem, se exercitar. Tudo isso colabora para um envelhecimento saudável. Não existe mágica, É, né? Não existe. É bom a gente ressaltar que não existe mágica, não tem varinha de condão em nenhuma das situações. mas olha que maravilha, Paulo. Você toma um remédio para dormir, um comprimido você dorme. No outro dia você toma um comprimido para você acordar. Entendeu? Depois você toma um comprimido para você comer menos. Então, essa praticidade que ninguém quer, mas é prático. Se é prático, ele está na cabeça de muita gente, É né? o prático Então, que cobra a depois, né? mudança de mentalidade, né? Você pensa, é igual o paciente que vem para nós, terapeutas holísticos integrativos também, é o seguinte: chegam lá, me fazer acupuntura para minha dor. Ótimo, como é que você está dormindo? Não, mas a minha dor é bem aqui. Beleza, o que você come? Não, mas a minha dor. Então, ele quer que você cure a dor dele, mas ele não quer mudar o mínimo Rever, hábito possível. sim, sim. Sabe? Fazer um exercício. Ai, eu detesto os exercícios. Eu falo, eu também odeio. Mas o resultado do exercício ele é muito bom. Então me convence. Sabe? Viver Então a sem gente dor é tem, maravilhoso, né? Viver sem dor é maravilhoso. sabe? Então é isso, a gente fica ali, ó, naquele movimento repetitivo, buscando ali uma mágica, a pílula mágica. Se você fala que você tem que fazer, ah, não, você vai ter que mudar seu estilo de vida. Ah, não, não, não tem paciência para isso, não. Me passa logo o remédio, me manda logo para o médico, amanhã eu tô boa dessa dor aqui, acabou. É Só um que caminho ela mais não percebe que curto. amanhã vai ter dor de novo, né? Porque só cura a dor, mas aí amanhã vai doer de novo, porque a causa não É, mas tratou. aí ela vai tomar o remédio, aí vai passar de novo. Aí o que acontece? Daqui um dia ela não tem fígado, ela não tem mais rim funcionando direito, ela não tem mais mente funcionando direito, E aí ela está toma remédio esquecida para das curar o coisas, está com a efeito do memória remédio. afetada, está com a cara inchada de tomar remédio, aí vai acordar tarde para isso. Então, precisamos Uma hora a refletir conta sobre chega, o isso. fácil chega, né, Ana? Uma hora a conta do fácil chega, né? Uma O hora a caminho conta do mais fast curto, food a chega. porta mais larga é sempre mais fácil. É, exatamente. Ana, mas o que é bom dura pouco e a gente vai ter que encerrar, porque a gente já está falando aqui há 40 e poucos minutos. Acabei E, de olhar pro e relógio aqui. olha Nem senti, só, mas é que é foi maravilhoso. É maravilhoso. A gente conversar sobre isso é uma coisa muito legal, para mim muito. pareceu um Trazer esse desabafo. conhecimento é muito bom. Oi? Parece que eu estava no desabafo aqui, estava compartilhando algumas coisas que eu gostaria que muitas pessoas ouvissem e pensassem um pouco sobre isso. Né? Onde nós vamos chegar, que preocupação que a gente tem para o ser humano, que preocupação a gente tem para as nossas crianças, o que, é que a gente quer das nossas crianças, o que, é que a gente quer das nossas mulheres, das nossas avós, dos nossos amigos trabalhadores, para que caminho eles estão indo, questionar mais isso, buscar mais essa atenção a si mesmo. Isso é amor próprio, é autoconhecimento, é amor a si mesmo.
tá? Amor à humanidade, a gente poder olhar o outro de uma forma completa, como ele é, e poder participar da mudança do outro também. Né? Então, isso eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, precisa trazer isso para o nosso dia a dia, precisa trazer isso para a nossa casa, precisa trazer isso para o nosso grupo de amigos, essas conversas, para o nosso colega de trabalho, né, para que a gente possa prosperar nessa vontade de ser o diferente hoje, ser um pouco melhor. É isso aí. Eu ia te pedir uma mensagem final, Ana, mas na verdade você já deu a mensagem, maravilhoso. Desabafe E mais, não, Ana? Não posso desabafar mais, não, tá bom? não, mas esse desabafo não foi desabafo, não. Você transmitiu muito conhecimento. E o NUSP, ele é para isso. O NUSP é para a gente trazer conhecimento, trazer essa questão. O que é a saúde, em que momento está a saúde hoje, né? E você colaborou demais com isso no dia de hoje. Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, estar falando, transmitindo conhecimento. Muito obrigado. E vamos estar juntos aí por muito tempo, né? E para encerrar, eu Tá. queria falar o slogan da Soul. Vamos juntos impactar vidas, né, Ana? Vamos juntos impactar a vida. Precisamos fazer isso em nome do nosso próximo. E aí é um desafio que eu vou levar cada dia da minha vida, chegando nos 60, nos 70, nos 80, mas lutando por isso, que é o que eu acredito e o que eu vivo. Perfeito, Ana. Vamos juntos nesse Obrigada, caminho, Paulo, nesse propósito. pela sua Obrigada pela sua acolhida, pela sua forma de compartilhar comigo aqui, tá? E com os nossos colegas. Muito obrigado. Vamos, querido, impactar vidas. Que fofo. Com certeza, vamos juntos. Tchau, Ana. Tchau, Até mais. tudo de bom. Um Tchau, abraço. até. Tchau, tchau. Um abraço.